Estamos conversando hoje com a psicóloga Marília Lípolis sobre síndrome do pânico entre adolescentes e a gente vai direto para as perguntas. Temos perguntas para passar para a Marília? Temos algumas Tem questões? várias aqui. A Lucivânia Vilas Boas, uma querida, disse uma crise de ansiedade pode virar ou desencadear uma síndrome do pânico? Boa pergunta. Ela não pode como desencadear, né, a síndrome do pânico, como também outras comorbidades, um estado depressivo, um transtorno de humor. Então, a síndrome do pânico, né, a ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizado que não identificado, que não cuidado, elas podem sim, Fabiola, evoluir para outros quadros. Nesse mesmo sentido, Marília, o Renê Seabra, que nos acompanha, é frequentador aqui do Escolha Escola, ele pergunta, dá boa noite para o Renê. Oi, Renê. A depressão pode desencadear ataques de pânico? Parece que é uma pergunta reversa aquela ali, né? Se a depressão pode acarretar o ataque de pânico e quando essas duas patologias podem estar relacionadas? Renê, né? Renê. Geralmente o ataque de pânico, ele antecede, né, uma situação, um quadro depressivo, tá? É claro que isso vai muito, né, a gente não pode nunca falar um quadro fechado, ele vai muito dos fatores de vida, ele vai muito da história de vida de cada indivíduo, de tudo que nele já se passou, mas geralmente, né, vamos pensar assim, o estresse, né, o excesso de informação alimenta a ansiedade e a ansiedade por si tem uma série de desencadeadores, né? Então aí de depressões, de estados distêmicos e de frustrações, de marasmo, e aí a gente vai tendo outras comorbidades relacionadas a ela. Você tem alguma questão, Pasquim? Tem uma pergunta aqui, Marília, que é da Adriana da Cruz Leme. A Adriana está dizendo o seguinte: síndrome do pensamento acelerado está ligada à ansiedade? Agora, o que é a síndrome do pensamento acelerado? Basicamente, eu acho que eu pensaria que, né, o pensamento acelerado, eu acho que é o boom de informações que hoje os nossos adolescentes, as nossas crianças, hoje nós estamos imersos num boom de informação, são janelas e janelas abertas, né, e que quando eu não consigo organizar essas informações, eu não consigo organizar a minha agenda de compromissos, porque é balé, é inglês, é futebol, é francês, é teatro, é música, é o estudo, é a prova, é o simulado. Quando eu não consigo me organizar com isso, eu entro aí em colapsos. E o mais engraçado é que quando esse adolescente tem uma brecha na agenda, ele se culpa por não estar fazendo algo, né? E aí se torna um ciclo vicioso. Olha só, tem uma pergunta aqui da Eli Pupim Leonanjo. Foge um pouquinho da questão da síndrome do pânico, mas eu acho que é bem interessante da gente analisar, porque justamente essa é a nossa intenção, é conversar com os pais, né? Perfeito. Meu filho, ela diz, a Eli, tem 11 anos e ainda não dorme sozinho. Ele leva o colchão para o quarto da irmã, não fica sozinho se está na sala, fecha janelas, portas, ela está preocupada. Acho que... Oi, Eli, boa noite. É um estado de alerta mesmo, né? Eu acho que muitos fatores podem estar relacionados nesse sentido, né? A questão da dependência, a questão de estar com o pai, com a mãe, no quarto, da segurança, de ter sempre um apoio. E essa insegurança, né? A gente pode pensar um pouquinho na questão da autonomia da criança, né? Quais outras situações do cotidiano, diário, essa criança precisa da dependência da mãe, precisa desse apoio? Será que é só na hora de dormir? Será que essa criança também não precisa de um apoio maior para estudar? Não precisa de ser sempre estimulado para fazer alguma coisa, né? Será que ele tem uma autonomia
para enfrentar uns repertórios diferentes. E o desmamar, né, o tirar a criança do quarto é difícil, porque ele exige um trabalho, uma frequência, uma rotina e uma persistência dos pais. É muito bom dormir com pai e mãe. Eu dormi até 12, 13. E meu pai e minha mãe não gostariam que eu tivesse saído de lá até hoje. Então, tá no aconchego do papai e mãe é muito bom. Respondendo para ele, tem mais um prazinho aí, né? Nessa idade eu acho ainda que, dá na pra... verdade, são combinados a serem feitos. Tá certo. Né? Se vocês não tiverem, tem alguma pergunta, Fabiola ou Pascoinho, tem uma outra aqui, mas se vocês têm a prioridade. Eu também tenho, mas... Por favor, não, a prioridade Fabiola. Deixa eu ver o que mais tem bastante. Excesso de atividades do jovem desencaminha essas síndromes e filtrar somente o necessário seria a solução? Filtrar no sentido de natação, balé, Para inglês... que você vai fazer balé, karatê, natação, alpinismo, tudo ao mesmo tempo. Você sabe, Fabiola, que escolher entre essas atividades é ansiogênico. Tem que ser colocado para fazer uma opção. Né? Optar. Tem um livro muito interessante que chama O Paradoxo da Escolha. Porque hoje, ter muitas opções se tornou um problema para os adolescentes. Então, antes eu não tinha muitas opções, mas a partir do momento que eu tenho uma série de escolhas, porque eu escolher uma coisa, automaticamente eu tenho que renunciar a outra. E como fazer isso? Né? Então, excesso de atividades sim, pode ser, né? Tem meninada que manda muito bem, que consegue, outras não. Né? Então, eu acho que é entender um pouquinho também do contexto e aí priorizar o que essa mãe, o que esse filho acha importante. Porque também tem muitas coisas, né, Chico, pensando que eu quero que o meu filho faça aquilo que eu não tive a oportunidade de fazer quando eu tinha a idade dele. Então, eu vou colocá-lo no piano, eu vou colocá-lo na ginástica rítmica, eu vou colocá-lo em 2, 3 idiomas. Então, na verdade, o que eu quero é que ele faça aquilo que eu não fiz. E será que é a vontade dele? Vai, Pasquim. Tem uma aqui que eu acredito que ela seja professora, porque ela disse que está anotando isso nos alunos. Ela disse assim, a Luciana Mendonça. Que bom que aí, você... a Luciana? Não, eu perdi a Luciana, eu ia fazer a pergunta, ainda bem que você... A Luciana apareceu aqui, ó. A pressão, a cobrança aos adolescentes de 17, 18 anos para o vestibular não prejudica ainda mais psicologicamente os mesmos? Tenho notado isso nos meus alunos do segundo e do terceiro anos no ensino médio, pois nem sabem ainda qual seria a profissão escolhida. Muita pressão por parte dos pais e até por nós, professores. Sim. E percebe-se até uma determinada frustração caso não consiga o objetivo almejado. Acho uma pergunta super pertinente. É muito real, é muito normal e natural os adolescentes viverem isso, né? Ninguém está preparado para se frustrar, ninguém está preparado para não passar num vestibular, para ser rejeitado pelo crush, né? Para não ficar de recuperação. Então, lidar com a rejeição, lidar com o prejuízo de não passar e ter que fazer um outro ano, um esforço novamente, ele sim, ele tem um custo para esse adolescente, como tem para a gente também. Né? Não passar numa entrevista de emprego é difícil, me gera ansiedade, me gera angústia, me gera frustração. Né? E hoje, eles chegam, né, com essa antecipação, né, essa ampliação do nosso ensino para 9 anos, do ensino básico, né? Eles chegam mais cedo para a escola. E a hora que eles chegam no terceiro colegial, no segundo, eles acham que eles têm que estar preparados já para ingressar numa faculdade. E nem sempre. Qual é a regra? Né? Então, de fato, a meninada não está preparada, como nós também não estamos, para nos frustrar, mas entrar em contato com isso também pode ser de aprendizado, pode ser... Eu tenho que entender que eu estou num processo para conseguir, né? E que eu tenho um sistema que também me cobra. Né? Então, acho que como viver com isso, né? Como equilibrar isso.
É difícil mesmo. Posso pegar o gancho aqui, que tem uma Claro. pergunta da Ana Paula, que ela falando justamente sobre isso. Será que essa geração aí, os millennials, eles não estão reagindo de uma maneira muito negativa às frustrações? Todo mundo tem frustrações o dia inteiro. Você vê uma roupa na vitrine, você não consegue comprar, coisa e tal. Será que eles não estão... Está faltando preparo para essa galera com relação a essa frustração? Nós mais maduros, digamos assim, crescemos ouvindo não, ouvindo, né, tendo frustrações diárias. E essa galera, tipo, tudo para eles reagem mal a essa frustração. Tudo é motivo, né? Mas eu acho que aí a gente vai cair no erro de... Na minha época era assim, Sim. dos meus pais era assim, a gente tem que entender que mudou. E se eu não acompanhar, se as escolas não acompanharem, né, essa evolução, né, tecnológica, essa evolução de estímulos externos, geralmente o que pode acontecer é que o nível de frustração aumente cada vez mais. Ninguém está preparado para se frustrar, não é só adolescente. Agora, por exemplo, só interrompendo aí, Marília, a Fabiola falou desse caso aí, da minha época, mas isso também, já que a gente está falando de tecnologia, não está ligado a muito a isso? Porque hoje o adolescente, quem nasceu aí nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, não viveu isso. Sim. E ele vive o mundo ideal que está aqui. Aqui o mundo é bonito e... Pasquim e Marília, pedir licença para vocês. A gente vai responder essa pergunta, mas é logo depois do nosso intervalinho, que é rapidinho, a gente já volta. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.